Câmara está hoje no estúdio Carroza, aqui de Jaú, que fica na Vila Assis. E é daqui que apresentaremos este Câmara Cultura, que vai contar um pouquinho aí da história, da carreira do músico e luthier jauense, o Alexandre Carroza. E vamos também mostrar um pouquinho sobre os processos de fabricação de guitarras, contrabaixos e violões produzidos aqui em Jaú e exportados aí para várias partes do mundo por meio da fábrica do Alexandre, a Carroza Instrumentos Musicais. Alexandre, muito obrigada por nos ceder aqui o estúdio, pela sua participação no Câmara Cultura. Obrigado a você. E a gente sabe, que tem muita história para contar, Alexandre? Bastante. Bom, vamos tentar assim um pouquinho lá do começo. Você, desde a sua adolescência, é envolvido aí com a parte musical de Jaú e da região, e você começou com a banda Estado de Choque, foi isso? Isso. O princípio de tudo foi no Estado de Choque, Eu, pela amizade que tinha já com o Fernando, com o Alexandre, nós fundamos essa banda. Eu faço parte da primeira formação do Estado de Choque. Isso que é uma banda baile? Não, uma banda de rock. Banda de rock? Isso, uma banda de rock. Certo. E essa banda surgiu entre meio e final de 89, foi quando começou a banda com a gente. Tá certo. E logo depois você também foi fundador da Fly By Night, uma banda de baile aí conhecidíssima em toda a região. Sim, nós fizemos, a trajetória foi a seguinte, eu quase que para o final do ano de 1999, aliás, do ano de 1990, desculpa, certo. Eu saí da banda Estado de Choque e fiz amizade com o Edilson Vieira, que é o conhecido Dark, daqui de Jaú, ele é o cantor. E com essa amizade que foi surgindo e tal, ele sempre ia na minha casa, porque a gente precisa montar uma banda, e começamos essa banda chamada, que existe até hoje, que se chama Fly By Night. Esse foi o início de tudo. E o Fly By Night no início, como todo mundo sempre fala como Fly By Night, tem a referência de baile, mas era uma banda de bares, A gente tocava rock nesses bares que são undergrounds, assim, Então a gente tocava rock, então foi uma banda que o começo dela foi um começo voltado para o rock. Sim. Um rock assim diferente do que o pessoal fazia, mas a gente gostava de um rock que tinha teclado, tocava um Whitesnake, tocava Bon Jovi, tocava Queen, diversas bandas que usavam teclados, pianos, Então esse foi o início do Fly My Night. Aí a trajetória do Fly My Night, a partir de 92, teve a entrada de uma cantora, a nossa amiga Giovanna Recinetti, e a partir da entrada da Giovanna mudou o estilo da banda. E também a gente percebeu que era mais rentável também, E como a gente queria viver disso profissionalmente, a gente aderiu aos bailes. E também era uma tendência do mercado que a gente se encontrava na época. Então aí nós mudamos para a banda baile, foi o começo. Em 93, a banda já fazia muitos bailes de formatura, já estava assim, já começando no mercado, já estava legal, assim, já tocava bem as formaturas, os bailes. O começo foi muito legal, foi muito gostoso. Tenho muita saudade. Bom, e nessa época, nesse período todo, você sempre foi guitarrista? Sempre. Tá, agora me conta, que história é essa que você já chorou por conta de guitarra? A guitarra faz parte da minha vida, Então a guitarra é um instrumento que assim que eu
Eu não sei, eu comecei a tocar guitarra muito tarde. Eu comecei a tocar guitarra com 15 anos. Isso de forma autodidata ou você fez cursos? Como que foi? Não, eu comecei, o começo de tudo foi numa escola que ficava perto do Colégio Instituto aqui. Meu professor se chamava Neto, era o Netão, ele veio a falecer há pouco tempo atrás aí, uma fatalidade aí. E foi assim um grande marco na minha vida, essa época que eu comecei a tocar, né? Então isso foi em 88 por aí que eu comecei a aprender guitarra. E aí foi nascendo esse amor pelo instrumento, né? Sempre na casa do meu cunhado, que hoje é meu cunhado, antes ele não era, o Mi Bedolo, sempre tinha algum violão, alguma guitarra, algum contrabaixo ali encostado. E eu me lembro desde criança, né, que eu vivia trombando com as guitarras assim, e sempre tinha música na casa, né? Então isso fez com que eu tivesse esse amor pela música, amor pelo instrumento, né? E o fato de ter chorado foi uma vez que nós tocamos com o Estado de Choque e estava voltando de um show, e na estrada, não sei o que aconteceu assim no carro que a gente estava, que bateu a guitarra e ela soltou a parte do braço, assim, ela quebrou o braço. Aí eu cheguei em casa, eu sempre tinha o costume de chegar em casa e dar uma limpada no instrumento, né? Eu fui limpar e eu vi que as cordas estavam altas assim. Isso era assim, perto das 6 horas da manhã, né? E eu morava na casa da minha irmã. Eu já fui lá acordar meu cunhado correndo, o Mi Bedolo. Eu falei assim, olha o que aconteceu aqui, o que é isso? Eu já comecei a chorar, né? Mas isso era por quê? Porque a guitarra era cara, por conta do que? Não, era assim... É o amor. Era porque assim, hoje em dia é muito fácil de um jovem comprar uma guitarra boa. Naquela época a gente nem sonhava em ter uma guitarra assim, como a gente tem hoje em dia por aí, nas lojas, né? Então a gente tinha uma guitarra Genini, era uma guitarra Fink, a marca era Fink, Genini, tinha a guitarra Jennifer, e assim, não eram guitarras boas, né? Então a Genini na época era uma das melhores que tinha. E aquela guitarra especialmente, nossa, foi muito difícil comprar. Eu tive que assim ficar um ano sem tomar Coca-Cola aos finais de semana para comprar uma guitarra daquela lá. Foi difícil, né? Foi muito difícil. E quando eu chego, eu abro o estojo, eu vejo a guitarra quebrada assim, eu fiquei com febre até. Olha, foram 3 dias assim que eu não sabia o que fazer. E o meu cunhado, ele tinha a habilidade já com a marcenaria, né? E ele falou, não, isso aí é simples, vamos colar isso aí. Aí ele pegou, ele colou, prensou lá a guitarra e tal, ficou boa, né? Aí eu precisava, como eu disse, eu precisava regular a guitarra, porque depois quando a guitarra quebrou, ela não ficou mais legal, não afinava, as cordas eram muito altas, tal. Aí eu levei para um luthier em São Paulo. Foi para São Paulo? Foi para São Paulo, porque os músicos aqui em Jaú, eles sempre faziam isso. Naquela época não tinha quem consertasse, né? Então você tomava o ônibus aqui na rodoviária às 4 horas da manhã, com a guitarra nas costas. Você descia lá no terminal Tietê ainda, né? Você pegava os ônibus, que você ia até a Praça da Árvore, né? Tem até hoje lá um luthier muito bom. O nome dele é Tiguês, um velho amigo nosso aí. E você chegava lá e todo mundo falava, né? Você já conhecia? Eu já conhecia por nome, né? Só que era uma aventura ir pra lá. Porque assim, moleque, não conhecia nada. Pegava uma guitarra, colocava nas costas e ia pra São Paulo, meu Deus. Você tinha quantos anos? Tinha 17 anos. Olha, foi sozinho? Não, fui com mais um amigo. Tá. Né? Então, assim, a gente esperava quebrar outro que estava com instrumento ruim, a gente ia junto, né? Então, eu lembro que nós chegamos lá no Tiguês, né? Ele pegou, a gente ligou antes, marcou com ele, não, pode ir, tal, não sei o que. Chegamos lá, ele colocou a guitarra em cima de uma mesa, assim, ele tirou um martelo daquele de borracheiro, sabe? Começou a bater na guitarra, eu falei, nossa! Você chorou de novo! Olha, eu saí de perto e falei assim, meu Deus, o que ele tá fazendo aí, né? Aí eu vi que ele passou uma pedra, assim, né? Que ela nivelava os trastes, né? E aquilo ali que ia fazer com que a guitarra se tornasse uma guitarra regulada, né? Aquilo fazia parte da regulagem.
Então ele fez aquilo lá, tal, assim, passava um ar, depois ele passava uma lixa, isso, aquilo, não sei o que lá, regulava aqui atrás. E você só olhando? E eu só olhando, assim, fiquei encantado com aquilo. Ele falei, nossa, eu quero fazer isso também, né? Olha só. Aí a guitarra, toquei na guitarra, maravilhosa. Nossa, a guitarra nunca esteve assim, né? Que é outra guitarra, falei pra ele, agradeci e tal, e viemos embora. Chegamos em Jaú, já era bem... Era caro um concerto naquela época? Era o equivalente... Quanta Coca-Cola você deixou de tomar olha, também? Era o equivalente, ele sempre... ele se baseava assim em dólar para cobrar, né? Naquela época era como se fosse uns $80, mais ou menos, né? De 80 a 100 dólares, é o que... E acho que é cobrado até hoje isso lá em São Paulo. Certo. Então, era difícil, porque a passagem custava... Era caro. R$35 na época, assim. E o concerto custava quase 10 vezes o valor da passagem. Então, você imagina, né? Então, nós chegamos em Jaú, já era de madrugada, né? Eu já com a guitarra assim, né? Cheia dentro do estojo, eu colocava meia embaixo, assim, pra não bater a guitarra. Tava falando, não vai quebrar de novo isso aí, já pensou, né? Quebrar de novo. Aí cheguei em casa, abri a guitarra, comecei a tocar, muito legal. Eu falei assim, eu vou fazer isso numa outra que eu tenho aqui, né? Você já tinha aprendido, né? Já tinha aprendido, já era luthier experiente, né? Nossa, eu acabei com a minha guitarra. Nossa, como que era a guitarra? Hã? Era nova, era velha, como que era? Era uma guitarra nova, né? Era uma guitarra nova, era uma Genini também, mas aí assim... você achou que era que nem consertar reloginho? Não, eu vi ele fazendo, eu falei assim, isso é fácil, né? Olha. Hoje acontece isso muito aqui na fábrica, sabe? Recentemente apareceu um garoto aqui, ele falou assim, ele chegou bravo, né? Ele falou assim, eu vim trazer a guitarra para consertar. Aí a mãe dele falou assim, conta pra ele o que você fez. Aí você falou assim, nem precisa que eu já passei por isso. Eu falei pra ela, eu falei assim, olha, tenha calma com ele, porque eu já fiz a mesma coisa. Aí ele falou assim, não, porque eu entrei no YouTube. Eu falei assim, cara, na minha época não tinha. Se tivesse YouTube eu tava bem. Na minha época não tinha. Pois é, eu entrei no YouTube, aí eu fiz isso aqui. Ele acabou com os traços da guitarra, sabe? Ele falou assim, eu fiz mesmo. E não deu certo. Eu falei assim, eu percebi. Aí ficou mais caro o serviço, porque teve que trocar todos os traços, né? Entendi. Bom, aí voltando lá. Aí você acabou com aquela Acabei com aquela guitarra. Teve concerto? Teve. Tive que levar para São Paulo, a segunda guitarra. Pro mesmo luthier? Pro mesmo luthier. Aí ele falou assim, nossa, né? Em menos de uma semana você tá aqui. Eu falei, pois é. Mas o que aconteceu aqui? Eu falei, né? Como todos falam aqui também. Um amigo mexeu. Né? Aí ele falou assim, um amigo. Eu falei, um amigo. Tá, então vai. Ele começou a consertar. Eu falei, onde você compra essas ferramentas? Olha. Ele falou, você quer levar pro seu amigo? Aí foi assim, foi muito engraçado, né? Eu falei assim, tá bom, vai, fui eu que fiz, vai. Eu falei, mas eu fiquei tão impressionado com você fazer. Ele falou, não é tão simples assim, né? Mas ele não queria mostrar pra gente, lógico, né? Ele não ia passar como que era o conhecimento dele. Ele ia perder o freguês. Lógico. Só que eu fiquei assim, gravando com os olhos ali, né? E naquela época, em 89, você imagina. O meu celular já gravava em 89, né? Como todo mundo sabe, né? Então eu tinha um celular que já gravava, né? Então, né? As câmeras, né, na época eram aquelas câmeras que você tinha que levar um videocassete junto, assim. Era também numa geladeira uma câmera, né? Então não tinha como filmar, não tinha como tirar foto, não tinha como fazer nada. Aí eu falei, tá bom. Entendi como é que é. Aí eu cheguei em casa, mas de ele novo. se dispôs a te explicar? Não. Te ensinar? Não, ele falou, isso aqui você faz assim, isso aqui você faz assim. E eu assim, tá bom. E eu acho que ele já tinha certeza que você ia voltar lá contra a guitarra. Ele falou, no mínimo ele pensou, até na sexta ele volta aí. Com certeza. Era no meio da semana, até na sexta ele tá aí de volta. Aí eu cheguei em casa, né, de madrugada. Eu falei, eu vou consertar aquele violão velho que tem lá.
E comecei a bater no violão. E você já pegou um violão velho, né? Sim. Você resolveu pegar um violão velho. Um violão querido ali. Na primeira batida pulou um traço. Eu falei, minha Nossa Senhora, né? O que eu faço agora? Aí eu falei, não. Ele pôs assim, ele foi batendo ali. Eu acertei, não sei o que lá. Aí a pedra, né? Porque eu já tinha comprado uma pedra. Fui numa loja dessa. Que pedra que é essa? É uma pedra de amolar faca. Olha. Pedra, não vamos fazer propaganda, mas é aquela carborundum. Certo. Né, que você amola, afia a faca assim. Uhum. Então ela tem dois lados, um lado mais liso e um lado mais áspero, né? E hoje em dia a gente não usa isso de jeito nenhum, porque hoje em dia nós temos ferramentas específicas para a luthieria, né? A pedra ficava aquele pó em cima da mesa assim, nossa, minha irmã ficava louca da vida, aquela sujeira que fazia, e a gente inalava aquele pó, né? Era terrível. Mas aí no final tirando assim os acontecimentos que não era para ter acontecido, né? Consegui regular, deu tudo certo. Aí eu passei por um nível a mais. Eu peguei uma guitarra de um amigo que estava bem acabada. Consegui resolver. Sobreviveu. 60% assim. Ele falou, ficou boa, né? Ele ainda não falou, ficou outra guitarra. Ainda não tinha sido aquele cliente, né? Certo. Aí Quando é que você começou a fazer concertos então, para os amigos? Foi, mas isso aí demorou assim uns 3 anos, uns 2 anos para começar a acontecer. Certo. Porque eu falei, eu não posso cobrar, né, de uma coisa que eu não sei fazer ainda. Aí eu ligava para esse luthier de São Paulo, eu falava, viu, como que eu faço para fazer assim? Você de novo. Faz assim, Ele acaba ensinando, porque senão você não largava do pé. Mas eu era insistente, né? Aí eu acabei, assim, aí eu comecei a entender como que era o processo de você fazer um alinhamento, isso, aquilo. Aí em 92 eu já comecei a ter os primeiros clientes, né? E nesse período, ao mesmo tempo que você consertava os equipamentos, você continuava na Fly by Night? Aí eu estava na Fly by Night nessa época, né? Então aí eu comecei a consertar as guitarras e começou a aparecer um cliente daqui, cliente dali, cliente de outra cidade, né? Aí eu montei uma oficininha num quarto lá da casa da minha irmã. Aí começou a melhorar assim os trabalhos. Eu comecei a melhorar a minha mão de obra, comecei a aprender mais. E isso eu fui conciliando com a banda, né? Fui conciliando o serviço de luthier. Só que assim, eu só fazia serviços básicos, eu não fazia nada avançado, né? Então, quando eu precisava de alguma coisa avançada tal, aí eu terceirizava mandando para esse amigo em São Paulo. Certo. Eu já tinha uma certa intimidade com ele, eu mandava um instrumento para ele, ele consertava, eu explicava para o cliente, né? E eu conseguia chegar num resultado muito bom, terceirizando alguns pontos, né? Entendi. Aí, isso foi até o ano de 94. Em 94 aí eu fui morar na França, na casa da minha irmã. Foi fazer o que na França? Eu fui estudar francês, conhecer um pouco da cultura francesa. Mas aí no caso você deixou a banda Fly by Night? Deixei a banda, entrou um guitarrista no meu lugar, né? E parou com os concertos aqui também, então? Nessa época eu fiquei 6 meses sem tocar e sem fazer nada com relação ao concerto, né? Porque eu estava lá. Só que por coincidência do destino, assim, né? Eu tinha levado um dinheiro para fazer uma viagem pela Europa e tal. Só que assim, eu sou apaixonado por guitarra. Eu sou músico. O músico, se ele passa em frente de uma loja de música, é que nem uma mulher quando vai no território do calçado, por exemplo, né? Você sabe como é que é, né? Sei. Bom, então eu passei em frente, assim, de uma loja e eu vi uma guitarra Fender virando, assim. Você nem piscou mais. Eu nem piscou. Bom, vou usar aquele exemplo que eu falei pra você. Parecia que o cachorro quando vê o frango virando assim naqueles açougues assim. Eu fiquei assim, hipnotizado, né? Aí eu falei assim, bom, essa guitarra custa o que eu tenho aqui para viajar.
Quanto que era isso? Na época, eu paguei 7.000 francos. Que hoje seriam? Na época era mais ou menos $2.000. Tá. Né? Então essa guitarra naquela época custava $2.000 lá. Eu falei, bom, eu vou fazer o seguinte, a minha irmã é casada aqui na França, ela sempre vai morar aqui. Olha as desculpas. E daqui uns 2 anos eu volto pra cá. Ou seja, eu gastei toda a grana que eu levei pra lá na guitarra. Olha. Aí eu comprei a guitarra. Você tem a guitarra ainda hoje? Tenho a guitarra até hoje. É xodó. Ah, aquela é um xodó, vamos dizer assim, aquela eu vou guardar pra sempre, né? Aquela guitarra é aquela que me acompanhou depois por toda a minha trajetória no Fly By Night, nas outras bandas que eu toquei e tal. Aí uma coisa interessante, eu comecei a tocar, porque eu precisava tocar lá na França, né? Eu tinha uma guitarra e não tocava em lugar nenhum, eu comprei uma caixinha. Fez apresentações na França? Não, fiz mais legal que isso. Eu tinha uma caixinha que eu colocava do lado assim, eu pegava a guitarra e entrava dentro do metrô e começava a tocar no metrô, com o metrô andando assim. Olha! Depois passava um boneco, alguma coisa assim. Olha, a gente eu queria fazer essa experiência, eu queria ter isso aí, né? Não ganhava nada, né? Lógico. Ou se não sentava na estação de metrô e ficava tocando também. Sentava em alguma praça, aí de repente você tocava em algum lugar que você não podia fazer barulho, chegava o guarda lá, tinha que sair correndo com a caixa, com a guitarra, com tudo pendurado. Não, foi muito legal a viagem pra lá. Aí eu voltei, quando eu voltei pro Brasil foi no final do ano de 94. Eu voltei pro meu lugar aqui na banda. Os meus amigos já estavam me esperando já, tal, foi muito legal a recepção deles. E aí eu segui tocando mais alguns anos na Fly By Night, né? Além de tocar, eu também era na Fly By Night técnico de som. Certo. Então eu fazia os ajustes do som, junto com um amigo chamado Fábio Tizil, né? E nós éramos os técnicos da banda, isso foi até eu sair da banda, ele já tinha assumido tal como técnico principal da banda. E isso foi na Fly By Night, foi até 2001. Eu saí. Saiu por quê? Eu tive assim, vamos dizer que um encontro com Deus, um encontro com Jesus muito forte, né? E eu passei por um processo de conversão dentro da Igreja Católica e eu não conseguia conviver mais nos lugares assim que tinha, nos lugares dos bailes, né? Que tinha, sei lá, eu estava fora do lugar que eu era para estar, né? E nisso eu comecei a tocar as músicas da igreja. E eu sempre, quando eu faço alguma coisa, eu vou assim a fundo no que eu estou fazendo, né? Certo. Então aí eu comecei a frequentar São Sebastião, conheci os jovens e não tinha nada de mal você tocar aqui, tocar nos bailes, fazer parte da igreja, só que eu quis uma mudança de vida. Eu falei, não, eu não quero mais, porque foi bem numa época... E você mudou todo o seu estilo musical também? Mudei, porque eu queria conhecer aquilo, eu queria saber como que era uma música cristã, né? Então foi por isso que eu tive essa mudança radical assim. Uma coisa que aconteceu muito interessante foi que a primeira vez que eu fui para Canção Nova foi no ano 2000, foi antes de eu sair do Fly By Night, né? Você vai fazer o que na Canção Nova? Você não acredita, se eu contar... Conta, agora tem que contar. Eu peguei uma bolsa, eu coloquei um monte de ferramenta de luthier. Certo. Porque eu sabia que na Canção Nova tinha músicos lá e tinham instrumentos. E eu fui pra lá... Você já foi torcendo pro equipamento quebrar. Exatamente. Eu fui pra lá, só que eu fui sem dinheiro pra voltar. Eu fui esperando vamos dizer assim, na providência de Deus, né? Então eu fui sem esperar. Eu tinha só a grana de ida, né? Então peguei, prestei o carro do meu cunhado, coloquei as ferramentas lá e fui. Cheguei lá, eu falei assim, olha, meu nome é Alexandre Carroza, eu sou de Jaú, eu sou luthier e eu sou músico de baile. Ele falou, que bom!
tem umas 20 guitarras para consertar aqui. Olha. Quanto que você cobra? Eu falei assim, você fala o seguinte, eu preciso ficar uns 3 dias aqui, que eu queria conhecer a Canção Nova. Você arruma um lugar para eu dormir, eu preciso comer, porque eu estou sem dinheiro para comer, e eu preciso de dinheiro para colocar combustível para voltar. O cara falou, tá fechado. Que loucura, Alexandre. Aí eu peguei e improvisei uma bancada ali no estúdio da Canção Nova, né? E você ainda não era, você não consertava profissionalmente? Não, já consertava. Mas não tinha sua fábrica ainda? Não tinha fábrica. Certo. Isso foi em 2000. 2001, acho que. Tá. Foi 2001 isso aí. 2001 para 2002, acho que foi. As datas são difíceis de guardar assim, né? Mas eu lembro que eu acho que eu já estava fora dos bailes. Eu estava só trabalhando. Eu estava para sair dos bailes. Eu estava trabalhando com uma banda. Me esqueci, nossa. Desculpa aí o pessoal do Estado de Choque. Eu saí do Fly By Night e eu voltei para o Estado de Choque. Certo. Eu toquei mais 6 meses com ele. Né? Nós tocamos na formação original, que era eu, o Fernando, o Alexandre e o Cláudio. Né? Essa foi a primeira formação e essa formação voltou no ano 2000. Eu toquei com eles mais uns 6 meses. Então, levei as ferramentas lá para a Canção Nova e cheguei a fazer consertar uns 20 instrumentos deles lá. E quando eu estava testando o último instrumento, chegou o... Assim, só para saber, ficaram bons? Ótimos. Não, ficaram assim, modéstia à parte falando, ficaram, porque eram instrumentos muito bons que eles tinham lá. Eles tinham guitarra Music Man, guitarra Fender. Então essas guitarras, esses violões, você só faz um pequeno reparo lá, já está, né? A ponto de bala, que são instrumentos bons. Não era que nem aqueles instrumentos que a gente pegava aqui. Que vocês detonavam. Não, que era tipo um birimbau, assim, que você tinha que, né, esses pedaços de pau que a gente chama, né, que vem pra gente consertar às vezes, que tá tudo torto, torcido, e a gente tem que fazer milagre aqui. Mas não, lá precisava de uma regulagem, uma limpeza aqui no jack, que estava fazendo barulho, alguma coisa assim. Na última guitarra que eu testei, um dos caras que coordenava o setor do lado do estúdio da Canção Nova. Ele coordenava o estúdio e essa parte que tinha os instrumentos, né, o Ministério de Música. Ele fez um teste comigo, sabe? Ele pegou um violão e ele falou, faz um improviso em cima aí. Aí ele fez uma base no violão, eu fiz um solinho lá. Ele virou para mim e falou assim, você quer tocar no lançamento do DVD do CD da Salete Ferreira? Olha. Eu falei, até tremi, né? Eu falei assim, eu toco. É semana que vem. Eu falei, nossa senhora. Ele falou, aqui tá o CD, você leva para casa, tira as músicas e tal. Eu levei para casa, né? Trouxe o CD, né? Tal, não sei o que. Você tem equipamento? Eu falei, eu tenho equipamento, que é um equipamento que eu tinha comprado ao longo dos anos de baile, né? Aí, passou uma semana, voltei lá para a Canção Nova e ele falou, vai ter um ensaio no dia tal. Eu cheguei impreterivelmente assim, uma hora antes de começar o ensaio, eu já estava com tudo montado. Olha, tamanha era a ansiedade. Nossa. Também, né? E com assim, as músicas na ponta dos dedos, né? Então a gente, o baterista deu uma chamada lá, vou começar a primeira música, eu já entrei e eu tinha um equipamento muito legal de guitarra, sabe? O equipamento assim era bem sofisticado, assim, era os amplificadores valvulados, amplificadores americanos da marca Mesa Moog, que todo mundo, né, gostaria de ter e tal. Tinha uma guitarra muito boa, que aquela Fender lá que eu comprei na França e tal. Aquele investimento acho que funcionou. Nossa, então. Aí eu entrei já solando, já rasgando já na primeira música. Eu acabei de fazer o solo de entrada assim, o cara ergueu a mão, parou a banda. Eu falei, nossa, o que eu fiz de errado aqui? Ele falou, cara, que som de guitarra é esse? Eu falei assim, obrigado, né? Ele gostou pra caramba, né? Aí todo mundo gostou, tal. Ele falou assim, olha, daqui 15 dias vai ter o lançamento oficial do CD dela. Esse aqui é o pré-lançamento, você tá convidado a participar. Eu falei, tô dentro, né? Poxa vida. Aí foi muito legal, aí eu lembro que foi começar o show assim, a gente ensaiou no dia seguinte foi começar o show, chegou um amigo nosso lá, ele falou assim, então você tá olhando para aquela câmera ali, ó,
Então, tem 1 milhão de pessoas te assistindo. Eu travei. Olha, nossa, a minha mão parecia o Chaves, assim, não conseguia fazer um acorde, assim. E daí? Aí você, né, não tinha intimidade nenhuma com as câmeras e tal. Aí o cara chegava perto com a câmera assim, eu já virava de lado, assim, né? Não, mas foi legal, deu tudo certo, foi muito assim, abençoado o show, sabe? Foi muito legal. Aí eu comecei o meu contato com eles, continuei. Na Canção Nova. Aí eu conheci o Laércio Oliveira, um grande amigo Laércio, que eu cheguei a tocar 2 ou 3 anos com ele na estrada aí, né? Teve um amigo aqui de Jaú, um grande amigo, o Luizinho Felipe, é um dos guitarristas assim que eu tenho no coração, assim, muito bom guitarrista. No começo eu convidei ele para tocar junto. E aí ele seguiu, aí eu saí do Laércio e ele seguiu com o caminho, fazendo os arranjos pro Laércio. Ele é um excelente arranjador também. Ele tem um estúdio aqui em Jaú também. Dr. Audio chama o estúdio dele. Grande amigo, um abraço pro Luizinho. Aí nós seguimos, né? Eu segui com o estúdio. Com o pessoal da Canção Nova, com os músicos, você tocou praticamente com todo mundo. Cheguei a tocar com quase todos os cantores. Tem uma história que você chegou a levar o seu estúdio para lá. Foi um DVD que nós gravamos em 2006. DVD dos Enredados, né? O Padre Fábio de Mello. O Padre Fábio de Mello, a Adriana, o Dunga, o Martim Valverde, que é o dono da Loop Line. Você consegue pegar o Martim aqui? Aqui no... Legal. O Martim Valverde e a Ziza Fernandes. Sim. E o Miguel, um cantor espanhol. E foi muito legal o DVD também, teve um sucesso de vendas. A produção foi sua? A produção de áudio foi minha. A produção de vídeo foi de uma equipe de Maringá. Uma equipe muito boa de Maringá. Você levou todos os seus equipamentos para lá? Levei, eu montei uma unidade móvel onde a gente estava. Na verdade, foi uma experiência muito interessante desse DVD, porque foi... nós fizemos 5 shows. A turnê que eu participei foram 5 shows, né? Nesses 5 shows que nós fizemos captação em 2. Fizemos captação em Limeira e em Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. Certo. Então foi muito legal o espetáculo todo, sabe? Estava muito bem ensaiado, os arranjos foram muito bem feitos e ficou legal o DVD, foi uma experiência muito boa. Aí eu conheci os artistas, né? Eles me conheceram, assim, a gente começou a ter um laço de amizade e tal. Aí eu comecei a tocar com alguns deles, né? Toquei um tempo com a Ziza Fernandes, tocava com o Laércio, com a Ziza, cheguei a tocar e toco até hoje com o Martim Valverde, né? E aí foi indo nesse segmento. E nesse tempo todo você já tinha montado a fábrica ou não? A Carroza Instrumentos Musicais, como que foi isso? Porque assim, a gente tem falado muito aqui, né, da palavra luthier, mas na verdade essa palavrinha estranha é para designar o profissional que desenvolve, que fabrica e conserta instrumentos musicais, de cordas, né? Sim. E a partir de quando que você passou a ter a sua fábrica? A fábrica foi assim. Carroza Instrumentos Musicais. Viu, tem uma história aí que parece que você precisou quebrar mais uma guitarra para isso? Conta essa história. Olha, teve um instrumento de um amigo aqui de Jaú, do Paulinho, que ele trouxe para eu fazer uma instalação. Deixa eu pegar aqui. Você não tinha ainda a fábrica em si, né? A carroça? Não tinha. Eu vou pegar só para ilustrar aqui para você ver. Ó, tem o Paulo, ele tinha um instrumento que ele queria colocar uma peça como essa. Certo. Isso aqui é uma ponte, né? Uma ponte que você usa como uma alavanca, né? E esse instrumento que ele queria colocar permitia que você fizesse isso, essa mudança, essa alteração. Seria uma customização do instrumento dele. Isso nós fazemos também muito aqui na fábrica. Uhum. Então eu abri os buracos para colocar os pivôs aqui e tal. Eu já tinha feito muitas vezes isso. Fui afinar a guitarra e tal. De repente,
Eu vi que apareceu um racho aqui de fora a fora. Olha. Eu fui ver, pá, quebrou a guitarra no meio. Eu falei, minha nossa senhora, o que aconteceu aqui? Olha, Alexandre, isso é com você mesmo, hein? Olha, aí eu liguei pra ele e falei assim, ô Paulo, aconteceu um problema aqui com a sua guitarra. Dá uma passada, que nem falei por telefone. Falei, olha, aconteceu isso e isso, mas... Viu, ele é seu amigo ainda? É muito amigo, é cliente daqui. Aí aconteceu, eu cheguei pra ele e falei assim, olha, você vai me desculpar, cara, mas quebrei sua guitarra no meio aqui. Não sei o que aconteceu. Ele falou, não, fica tranquilo, você me dá outro corpo aí, tá certo. Eu falei, tá bom. Aí eu liguei pra um amigo de São Paulo chamado Roberto Santana. Que é outro luthier famoso. Que é outro luthier. E esse cara, ele começou a fazer serviços para mim. Eu comecei a terceirizar serviços com ele. Por exemplo, que precisava trocar um traste numa guitarra, eu não tinha ferramentas aqui, eu mandava o braço para ele. Que eram aqueles serviços mais complicados. Isso, que você falou no serviços mais complexos, complicados, isso. Aí eu liguei pro Roberto e falei, Roberto, quebrei uma guitarra. O que você fez, Alexandre? Eu fui por uma ponte, mas como que você fez isso? Eu quebrei uma guitarra. Vem aqui então, a gente vê o que faz, né? Aí eu cheguei lá com 2 pedaços assim. Olha. Ele falou, vai, isso aí é simples de você fazer. Eu falei, tá, pra você, né? Que tem uma fábrica aqui e tal. Ele falou, então vem conhecer minha fábrica. Aí nós fomos lá conhecer. Ele falou, seu pai não tem uma marcenaria lá tal? Assim, eu falei, tem. Pois é. Você tem, nós temos uma serra de fita lá. Você tem alguma serra de fita? Eu falei, ele tem 4. Certo. Nossa, 4 serras? Eu falei, pois é, que eles fazem também aquela cepa de calçado, então tem que ter bastante serra de fita lá. Tá bom. Desempenho, máquina de desempenho. Nós temos uma aqui. Eu falei, meu pai tem 2. Certo. Ele ia perguntando assim, né? Aí, olha, essa aqui é uma serra circular. Falei, meu pai tem 3. E eu sempre falava e eu abaixava a cabeça, porque dava vergonha, né? Ele perguntava, eu tinha que responder, né? Ele falava, seu pai tem essa? Mas tem. Bom, aí chegou num canto lá, ele falou assim, essa aqui é a máquina que faz as cavidades, né? Os furos aqui e tal, não sei o que faz. Eu falei, essa meu pai não tem. Ele falou, então é essa que você precisa comprar. Você, na verdade, tinha praticamente 2 fábricas de instrumentos aqui dentro. Tinha 2 fábricas, né? Exatamente. Aí eu falei pra ele assim, bom, mas Roberto, entenda uma coisa, eu não quero montar uma fábrica, eu queria que você fizesse um corpo só pra mim. Ele falou, não, eu não vou fazer, você que vai fazer isso aí. Você consegue, você tem capacidade, você pega lá, rabisca lá, risca numa madeira, vai cortando assim na serra de fita, depois você faz os buracos. Você tem que aprender a fazer isso aí, cara, é tão simples. Eu falei, tá bom, né? Super simples, né? Aí eu cheguei pra Jaú. Você já entendia bem de marcenaria? Não, eu tinha uma base, porque eu vivia... Seu pai é marceneiro? Meu pai é marceneiro, meu avô foi marceneiro, meu tataravô foi marceneiro. Então, tá no sangue, assim, né, da família, né? E eu, a vida inteira, eu que fazia os meus carrinhos de rolimã aqui, fazia os tacos de lesca, né? Fazia estojo para levar na escola, né? Na minha época eu levava estojo de madeira, né? Pesado pra caramba, assim. Então eu que fazia, então. E eu tinha essa intimidade com a madeira, né? Mas aí eu cheguei em Jaú e falei assim, bom, preciso comprar essa máquina agora, né? Porque meu pai não tem. Falei com meu cunhado, ele falou, vamos ver, né? Vamos ver se a gente acha. Aí eu achei a máquina, custava R$7.000 na época, mais ou menos. Aí eu falei, bom, não tem essa grana, eu não tenho como dispor disso aí agora. Eu falei, já sei, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer 4 guitarras e eu pago essa máquina. Eu tinha uns amigos que apostavam em mim e tal. Aí cheguei... mas a pergunta era, você sabia fazer guitarra? Não, é claro que não. Tá. Eu falei, eu ia aprender. E eu chegava para um e para outro e falava assim, olha, eu fui lá em São Paulo, eu vi como é que funciona uma fábrica e eu vou fazer uma fábrica de guitarra. Você quer comprar uma guitarra minha? Eu vou fazer uma guitarra melhor que essa que você tem.
Ah, você nunca fez? Eu falei, não, mas confia em mim. Se não fizer, eu te devolvo o dinheiro. Só que você tem que pagar antecipado. Olha, eu não sei se você é o melhor negociante ou o melhor vendedor de sonhos que existe, vai, Alexandre. Mas olha, vou te contar. Aí eu cheguei... E eles acreditaram em você, os seus amigos? Eles acreditaram, eles deram a grana, pagaram e tal. Eu falei, ó, só que eu vou precisar de uns 4 meses, né? Eu demorei 9 para fazer. Mas eu consegui fazer. Ficaram boas? Ficaram boas. Ficaram assim, como foram as primeiras guitarras, né? Tinha algum defeito, tinha, né, alguma uma imprecisão aqui e ali. Mas pelo que a gente se propôs a fazer, eu consegui fazer. Bom, deu certo, né? Não ficou nem perto das guitarras que a gente faz hoje. Certo. Só que foi o começo, né? O começo é assim que a gente faz. Aí eu fiz essas guitarras, consegui pagar a máquina, tal, deu certo. Aí eu falei, você quer saber? Acho que eu vou começar a fazer isso aí profissionalmente, né? Aí eu comprei um pouco de madeira aqui, comprei ali. Aí foram passando os amigos aqui, os nossos assistentes, né? Os colaboradores da gente. Eles, vinha um, eu ensinava como é que mexia, como é que fazia e tal. Até que eu tive que ter um divisor de águas na minha vida. Porque chegou num momento que eu estava dividido entre o estúdio e a fábrica, eu não sabia o que ia fazer. Certo. Aí eu pensei bem, eu falei, bom, eu acho que eu vou manter o estúdio, vou colocar um funcionário e eu vou fazer assim alguns trabalhos, os mais assim que precisam da minha presença, porque o estúdio em si tem uns equipamentos muito bons aqui, né? E os caras que trabalham aqui também são bons, então o estúdio consegue se tocar sozinho. Aí eu resolvi entrar de cabeça só na fábrica. Foi aí que entrou para trabalhar comigo o Davi. O Davi é um amigo que eu conheci logo que eu comecei o processo de conversão na igreja, e o Davi se tornou meu padrinho de casamento e o padrinho de casamento dele, e hoje nós somos padrinhos eu e minha esposa somos padrinhos da filha dele, da Júlia. Então o Davi se tornou assim como um irmão mesmo, e um cara assim que me ajudou muito no começo da fábrica, né? Ele entende bastante de administração, coisa que eu não entendo nada, e ele entende também dessa parte de informática e tal. E ele gostou, ele se apaixonou pela fábrica, assim como eu me apaixonei por guitarra. Ele gosta de máquina. Então, nós, no começo da fábrica de guitarra, nós fabricávamos também órgão eletrônico, né, para uma fábrica da região aqui. E o custo dos painéis que a gente fazia para o órgão, que tinha os rasgos assim para os botões deslizar, o custo dos painéis a gente fazia aqui em Jaú num amigo meu que tem uma máquina de laser. Era um custo alto para a gente, né, que a gente, quando ia deduzindo o custo do instrumento, ficava muito alto aquilo. Aí eu falei, tem que ter uma máquina que faça isso aí, né? Aí eu comecei a pesquisar e tal. Eu falei, bom, isso foi em 2009 foi que aconteceu isso aí. Eu comecei a fábrica em 2008. Isso aconteceu em 2009, da minha busca por uma solução informatizada, né, computadorizada. Porque eu queria fazer o projeto no computador, pôr um pedaço de madeira lá, apertar um botão e deixar a máquina fazer o resto. Eu queria uma tecnologia de ponta, né? Eu queria fazer o que ninguém faz. Certo. Você entendeu? Para ter um diferencial. Eu falei assim, porque se eu for cortar guitarra como todos os luthiers cortam, eu seria mais um. Certo. Se eu tiver uma tecnologia que os americanos, que os japoneses têm, eu vou ter um diferencial. Aí eu conheci as máquinas chamadas CNC, né? Router CNC. Fui para São Paulo, um cara lá fez uma demonstração numa máquina e perguntei para ele se dava para fazer isso, aquilo, as guitarras, os projetos. Ele falou, não dá, tudo que você desenha no CorelDRAW você pode
transpor para aquele programa da máquina, que ele faz as instruções e ele sai cortando tudo. Eu falei, então é isso que eu quero. É isso que eu quero. Aí tive que fazer um financiamento, porque essa máquina é muito cara. Então aí fizemos um financiamento aqui na fábrica e tal, e eu consegui comprar o primeiro CNC. Pra você ter ideia, a máquina chegou, eu não sabia ligar ela. E o cara que me vendeu falou... Você sempre foi carudo mesmo, né? Você sempre encarou a coisa. Mas não é, você vê, se a gente não vai atrás, você não consegue as coisas, né? Eu sempre fui, muito, né? Aí eu cheguei pro cara, eu ligava pro cara, porque assim, na hora que ele foi vender a máquina pra mim, não, porque aqui você vai fazer isso, vai fazer aquilo, apertou é super fácil, pronto. Então, chegou a máquina aqui, eu não sabia fazer, nem ligar a máquina. Eu falei assim, viu, eu esqueci de perguntar, como é que liga a máquina? Onde é o botão? Ele falou, não, você liga o computador, depois você liga aqui, você liga aqui, você liga aqui. Pera um pouquinho, deixa eu anotar isso aí. Aí, liguei a máquina, né? Fiz a máquina andar pra cá, pra lá e pra cá. Aí eu falei assim, mas, bom, agora eu preciso aprender a fazer um quadrado, né? Ou qualquer coisa, né, que seja, né? Aí no começo foi muito difícil, porque eu quebrava a fresa. A fresa é a ponta que a gente coloca para ela cortar, né? Nossa, eu quebrava a fresa assim, por letra, né? E é caro, custa caro as fresas, né? E aí eu comecei a me aprimorar mais. Não existe um lugar que você faça treinamento disso aí. Tudo de forma autodidata. Exatamente, né? Eu fui procurar aqui na região, aqui nas escolas técnicas, ninguém sabe disso aí. E quanto tempo você demorou para dominar esse equipamento? Olha, foi praticamente assim de 8 meses a 1 ano que eu já estava trabalhando relativamente. Eu estava trabalhando mais ou menos com a máquina, vai. Só que no começo eu comprei uma máquina de um fabricante, uma máquina que não era muito boa. Então ela só quebrava. E eu achava que era eu, mas não era eu, era a máquina que quebrava. Custava uma fortuna e quebrava, né? Aí sabe o que aconteceu? Eu comecei a aprender a consertar a máquina. Olha, tá no sangue. É, tá no sangue. Aí eu comecei a descobrir por que a máquina fazia isso. Aí a máquina se tornou assim um negócio, vamos dizer assim, uma coisa que eu entendia, né? Eu sabia como manusear a máquina. Bom, aí foi, né? Aí eu fui aprendendo as técnicas em 3D na máquina. Eu fui aprendendo a fazer. Você vê hoje essa guitarra aqui, toda essa parte de usinagem da guitarra é feita nessa máquina. Essa parte de usinagem do braço, tudo isso aqui, todo esse arredondado é feito na máquina. A gente coloca uma peça de madeira e a máquina vai fazendo o resto. Então sai. E tudo é um sistema informatizado, né? Não é simplesmente apertar botão, né? Você tem que ter todo um projeto. Você tem que fazer um projeto de uma guitarra como essa aqui, a gente demora 30 dias para fazer. Certo. São muitos detalhes, são muitas instruções, né, que você tem que passar para a máquina, muitas coordenadas. Então não é um projeto simples, né? Alexandre, e justamente sobre isso, nós estivemos essa semana, a TV Câmara esteve aqui na fábrica Carroza Instrumentos Musicais e nós conhecemos, né, gravamos um pouquinho aí desse processo de fabricação, como transformar um simples bloco de madeira num instrumento tão belo, num instrumento musical desse, né? Então vamos lá, vamos conhecer, convido você aí, telespectador da TV Câmara, a conhecer um pouquinho essa oficina, onde o Alexandre vai estar mostrando pra gente como realmente transformar a madeira em instrumento musical. Vamos lá. Alexandre, agora a gente está aqui na fábrica, na Carroza Instrumentos Musicais, e é aqui que tudo começa realmente a fabricação de uma guitarra, né? Certo. Conta pra gente então como que é esse processo. Bom, o princípio é o seguinte, a gente compra a madeira no estágio bruto, né? Dessa forma aqui. E essa madeira vocês adquirem onde? É no Brasil mesmo? É tudo madeira. Essa madeira chama Jequitibá. A gente compra aqui na região de São Paulo. São madeiras que são autorizadas à venda. Nós temos que ter tudo regulamentado. E é madeira que é permitida pelo IBAMA para ser comercializada, né? Então, e não adianta. Se você trabalhar com madeiras que são impróprias para o comércio, você pode ter um problema sério no futuro. Então a gente faz tudo dentro da lei, tudo certinho aqui, entendeu?
Então a gente compra madeira nessa forma, você está vendo, no estágio bruto, né? Depois a gente começa a extrair dessa parte, a gente começa a extrair os pedaços que a gente vai utilizar para fazer o corpo, né, do instrumento. Então, o que vocês observam na madeira? Tem algum detalhe? Bom, o detalhe assim, principal seria a massa da madeira, a consistência, né? A madeira tem que estar muito bem seca para fazer o instrumento. Essas madeiras elas são secas em estufa, né? Para a gente ter assim um total aproveitamento e saber e ter certeza que ela não vai rachar, que ela não vai empenar, né? Ao longo dos anos a pessoa vai estar tocando o nosso instrumento, ele do jeito que saiu da fábrica ele vai durar uma porção de anos e nunca vai ter problema com o empenamento, com isso, com aquilo. Okay. Então são madeiras boas. Depois que a gente fez isso, a gente deixa elas num tamanho específico, né? Nós fazemos a junção, a colagem delas, tá? Aí a gente corta. Isso aqui já é uma colagem perfeita, né? Você não diz que aí tem duas madeiras juntas. Nós chamamos de blank, né? Porque seria um bloco em branco para a gente cortar na máquina. Então daqui dá para você ver, você consegue tirar um zoom aqui? Certo. Você vê as fibras da madeira se encontrando. Uhum. E o processo de colagem também. O processo de colagem é um processo crucial, assim, porque você tem que alinhar as fibras da madeira. Tudo isso influencia na construção do instrumento. Bom, Alexandre, aqui é uma outra máquina que ela vai transformar esse bloco que a gente viu de madeira, que você pensou, num corpo da guitarra, é isso? Isso. Bom. Conta pra gente. Então, nós temos já, deixa eu tirar esse corpo daqui, que já é um corpo pronto, tá? Essa máquina ela já produz em série quantos corpos? Olha, depende da colocação que você fizer na máquina, ela consegue fazer até 21 corpos. Tá? Esse corpo em específico, que é um corpo de contrabaixo, de um contrabaixo de 5 cordas, esse é um corpo que a gente fabrica aqui da marca Wood, tá? Esse corpo ela consegue fazer 21 corpos desse aqui em 5 horas de usinagem. Okay. Nós chamamos de frente, aqui seria a frente e o verso. Tem essas duas usinagens que a gente tem que fazer, tá? Então, o que ele usina? Ele faz a frente, ele faz as cavidades para os captadores, a cavidade de entrada do tensor, e ele faz essa outra cavidade chamada tróculo, onde a gente coloca o braço aqui. Isso aqui é a cavidade para a colocação do braço. Aqui são os furos que passam as cordas e aqui os furos dos controles eletrônicos do instrumento. Okay. O processo é assim, nós temos já os gabaritos prontos aqui na máquina. A gente coloca os blanks aqui, fixa eles certinho nos gabaritos, e aí a máquina trabalha por cima. Davi, então aqui é a usinagem do braço. Sim, aqui é a usinagem do braço. Ela está fazendo os furos, que seriam os furos de fixação, né? Então esses furos já são gabaritados para a gente colocar eles já em cima do nosso gabarito. E quanto tempo se demora aqui para sair um braço pronto? O braço seria um pouquinho mais demorado, porque a máquina tem que trabalhar devagar para não estourar. Então, aproximadamente uns 30 minutos sai um braço. E uma curiosidade, o braço, ele é feito da mesma madeira que o corpo ou não? Não. O braço é feito de uma madeira mais dura. Aqui no caso, o que é? Essa madeira chama cabriúva. Brasileira também? Brasileira. Essa linha de instrumentos musicais da Wood são instrumentos feitos exclusivamente e somente com madeiras brasileiras, porque são instrumentos que a gente exporta também. O que está sendo feito aqui, Alexandre? É como se estivesse descascando a madeira, é isso? Aqui ela está nivelando
Tá vendo? Ela tá tirando uma casquinha para nivelar ela, para deixar ela perfeitamente no esquadro. Entendeu? Toda essa parte que nós estamos vendo aqui, essa parte que a máquina faz, ela depende de controles de vocês. Quem que programa isso? É tudo vocês? Eu e o Davi. A intensidade de perfuração é tudo de acordo com... Tudo a gente que faz. Esse projeto inteiro foi o Davi que fez do começo ao fim. Então vocês desenvolvem tudo isso aqui? A gente que desenvolve. Que a gente vê a máquina funcionando mas na verdade... Cada coordenada da máquina subir, a máquina descer, a máquina ir para lá e para cá, é tudo a gente que faz. É que tem muita gente que acha que porque tem uma máquina dessa, né? Que a máquina faz sozinha, né? É normal a gente escutar assim. É só apertar o play que a máquina faz. Isso, é o que eu vi aqui até agora. Entendeu? Mas, para você chegar a apertar o play, você tem que fazer você tem que fazer o desenho do braço, você tem que fazer as estratégias de percurso da ferramenta, você tem que calcular o quanto que essa ferramenta vai descer, o quanto que ela vai subir, você tem que calcular a velocidade de avanço da ferramenta, porque se você trabalha com a ferramenta lenta, ela queima a madeira. Se você trabalha com a ferramenta muito rápida, ela estoura a ferramenta. E quanto tempo demora para se produzir um projeto desse, no caso? Um projeto desse, para a gente deixar, né, da forma que está aqui, apertar o play. Leva o quê? Uma semana mais ou menos? Uma semana. E por curiosidade, precisa ser o quê? Programador, o que mais para conseguir desenvolver um projeto desse? Além de muito talento, é claro. Olha, em primeiro lugar precisa ser um pouco louco, né? Tá certo. Para mexer com essas máquinas aqui tem que ser um pouco louco. Depois você tem que ter um conhecimento grande de informática, você tem que ter um conhecimento grande dessa parte de ferramental, de usinagem, você tem que saber trabalhar com vários programas, 5 ou 6 programas, e trabalhar bem com os programas, porque para fazer o braço do instrumento nessa máquina aqui, vou falar para você, no Brasil, eu acho que se tiver 3 que fazem com essa máquina, nós temos assim posso até falar, a graça de Deus nós somos agraciados por conseguir fazer isso aqui. Você entendeu? A gente estudou, a gente se dedicou muito para conseguir isso aqui. E tudo de forma autodidata? Sim, porque não tem quem ensine isso aqui, né? Não tem quem ensine. Nós temos uma parceria com o fabricante dessa máquina, que quando ele vende uma máquina, nós ministramos um curso para essa pessoa que compra a máquina, para ele começar a aprender, porque é uma coisa muito difícil, não tem onde ensinar isso aqui. Você tem que ir estudando, você vai... todo o material didático é em inglês, né? Todo o material que a gente consegue captar disso aqui, consegue adquirir, está em inglês, é difícil ter coisa em português. E assim, os termos são muito técnicos, você tem que estudar bastante. Então é complicado trabalhar com essa máquina. Se chama CNC Router, né? É bem complicado trabalhar com ela, mas o resultado você vê que belíssimo, é perfeito, incontestável, né? Bom, agora nós vamos fazer um canal no meio do braço, tá? Para colocação do tensor. O tensor serve para dar estabilidade e fazer a correção da madeira, se ela vira a empenar para cima, positivo, ou empenar para baixo, negativo. Após feito o rasgo do tensor, tá? Bom, agora não vai dar pra gente colocar para você ver colocar o tensor completo, porque nós temos que fazer um furo aqui, que é onde entra essa cabeça, tá? Mas já dá para você ter uma noção de como ele fica aqui. Ele trabalha dessa forma. Feito isso, né? Agora nós vamos para outra etapa. Aqui tem uma prensa que nós desenvolvemos aqui também, tá? Que depois de feito aquele princípio de usinagem, nós colocamos a escala em cima travando o tensor. Que madeira é essa da escala? Essa madeira aqui
é uma madeira que a gente encontra em madeireiras que trabalham com madeira de demolição. Tá? Então essa madeira chama jacarandá. É um jacarandá que a gente utiliza, também é uma madeira certificada, e sempre a gente compra madeiras de demolição, porque a extração dessa madeira ela é proibida hoje em dia no Brasil. Então, na verdade, vocês reutilizam? Sim, a gente reutiliza. Só que a gente reutiliza assim, a gente compra as toras, né, que já foram utilizadas, e quando você corta a tora pelo meio, você tem um pedaço, você tem uma escala dessa maravilhosa, com mais de 70 anos, super seca e que tem um som incrível, um som espetacular. Depois disso a gente cola sempre 5 de uma vez, né? Aí começa a outra parte de usinagem. A gente vai fazer a usinagem das costas do braço. Vou pegar aquela parte do shape que eu havia te explicado, né? Depois de feito aquela parte, aí a gente faz a parte da escala, que seria o abaulamento da escala aqui. Aí a inserção dos slots para a colocação dos trastes. Okay. Aí segue a produção do instrumento. Depois vai ser lixado, né? Lixa nas bancadas, e aí a gente passa para pintura.